Tá tranquilo Então, aqui, tá funcionando. legal, então. Então vamos dar início à nossa aula inaugural. Então, na verdade, primeiramente, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou Cláudio Fudimoto e estarei com vocês em Atibaia dos dias 11 a 13, é isso, né? Então, lá nós Exatamente, abordaremos 11 a 13. coisas a respeito da formação de cães de polícia. Então, a minha intenção não é fazer com que vocês sejam adestradores. Eu não quero formá-los adestradores, pois eu acredito que vocês já o são. Mas eu quero trazer coisas que algumas vezes não são explicadas corretamente, algumas vezes são explicadas numa meia-verdade e algumas vezes simplesmente ignorada. E essas coisinhas que a gente vai trazer é que faz toda a diferença. Uma diferença assim tão grande, Carlos, que se você me permite, vou citar mais uma vez esse evento que aconteceu tão recente e inédito no Brasil. Um cachorrinho, uma honra para a gente ter um cachorro desse daí. Por que honra? Porque ele é de uma guarda que está fazendo curso de formação de adestradores com a gente. Então, nós temos aí condutores com pouca experiência, mas usando uma técnica, uma metodologia muito boa que nós usamos e nós passamos para vocês. E isso tem trazido resultados na prática. Então, o fato inédito é que um cachorrinho de apenas 90 dias de idade, tá? Ele fez a localização num terreno de aproximadamente, ou mais, eu não sei a quantidade certa, tá? Está em aproximadamente 100 quilos de entorpecentes. Isso é mérito meu? Não, não é. Isso é mérito da metodologia aplicada. Isso é mérito dos homens que nos ouviram e levaram para o seu centro de treinamento aquilo que nós mostramos para eles em sala de aula e aquilo que nós treinamos, que nós fizemos na prática. Então, algumas coisas são muito desconhecidas a respeito do mundo canino, do comportamento, do cérebro, o que a ciência traz para a gente e como é que nós podemos usar isso. Então, hoje, eu vou trazer algo assim muito simples e que nós veremos durante o nosso seminário com maior profundidade. Eu peço para que o Carlos, por gentileza, monitore o tempo para a gente de gravação. São 30 minutos, né? Por gentileza, aí me avise quando estiver faltando 5. Tá tranquilo. Tá, Sim, fico sim. agradecido. Então, Maravilha. voltando, pessoal, algo que poucas pessoas comentam, poucas pessoas levam para dentro do campo de treinamento e que é controverso, tá? Eu vou dizer para vocês que essa teoria que eu vou passar para vocês agora é controverso. Por que controverso? Parte da sociedade acadêmica e científica aceita, parte da sociedade científica e acadêmica refuta. Tá? Então nós temos uma divisão. Porém, isso nos dá condições de compreender melhor o funcionamento, parte do funcionamento do cérebro e fazer com que nós possamos compreender muitas vezes o comportamento canino e junto com isso, e de posse disso, nós podemos fazer um melhor planejamento dos nossos adestramentos e planejamento dos nossos treinamentos. Por quê? Porque coisa primordial, antes de pegar o cachorro, antes de você pegar e ir até o box, trazer o teu cachorro para junto de você e levar para o campo para treinar ou adestrar, é necessário uma preparação, uma prévia preparação. Há a necessidade de fazer um planejamento disso daí, para que a gente não fique lá como o João Bobo, do posto de gasolina. E também para que a gente não entre naquelas que eu costumo chamar de
adestramento Ctrl+C, Ctrl+V. Olha, o que isso significa? É aquele adestramento que você chega no campo de treinamento e decide ali na hora. O que nós vamos fazer? Não sei, mas então você traz ali para dentro algo que você viu alguém fazer e copiou e veio e colou dentro do seu centro. E colocou isso no seu cachorro. Mas e se algo der errado? O que nós fazemos? Para onde recorremos? Continuamos o treinamento, o adestramento e treinamento, ou paramos? E quando nós somos pegos de surpresa, aí mora o perigo. Mora o perigo por quê, meus amigos? Porque para você ensinar algo que teu cachorro não sabe fazer, sob comando, para você ensinar um comportamento novo, você precisa aí de aproximadamente de 60, 90 repetições. Agora, quando você deixa algo ruim acontecer, quando você permite que o teu cachorro aprenda algo de forma errada, aí fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque para nós corrigirmos um comportamento, nós precisamos de mais de 120 repetições. E algumas vezes, esse comportamento não é extinguido. Então, de posse disso, eu peço para que vocês vejam, eu acredito que está sendo apresentado na tela aí, a teoria do cérebro trino, ou a teoria do cérebro triúnico. Quem já ouviu falar a respeito disso? Quem já teve uma explicação? E como é que, a partir daquilo que você aprendeu a respeito disso, como é que você traz isso para dentro da sua rotina de adestramento e treinamento? Vamos ver? Então é assim. Bom, lá no passado, um doutor chamado MacLean, ele criou uma teoria sobre o desenvolvimento do cérebro. Eu volto a repetir. Parte da sociedade acadêmica refuta e parte da sociedade acadêmica aceita, acata, inclusive a psicologia. Bom, segundo essa teoria, de acordo com o desenvolvimento das espécies, diferentes camadas do cérebro foram colocadas juntapostas. Ou seja, formou-se uma, a grosso modo dizendo, milhões de anos depois, formou-se uma outra camada e depois uma outra camada. Então nós temos 3 camadas, segundo MacLean. A primeira é conhecida por cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele leva esse nome por quê? Porque ele está presente nos répteis. E qual é a função dele? Ele promove reflexos simples. E o que seriam esses reflexos simples? Ora, tudo aquilo que é inerente à sobrevivência do indivíduo, a manutenção do indivíduo ou a manutenção da espécie. Porque o instinto máximo de todas as espécies, o instinto supremo é, primeiro, autopreservação, para que eu me mantenha vivo. Segundo, eu tenho que me manter vivo para ajudar a minha espécie. Como? Me reproduzindo. Vamos lá, alguns exemplos? Bom, luta, fuga, caça, a predação. Os instintos como respirar, para aqueles que são aeróbicos, o respirar, o coração bater, o se sentir desconfortável de acordo com o ambiente. Quando nós estamos com muito frio, nós trememos involuntariamente.
Quando nós estamos com muito calor, nós suamos involuntariamente. Então, todos esses daí são exemplos de reflexo simples. Então, vamos lá. Só repetindo para ficar gravado na cabecinha de vocês. Tudo aquilo que for inerente à preservação do indivíduo ou à preservação da espécie. A vontade da cópula. A cópula serve para quê? Para nós gerarmos outros indivíduos. Isso é o cérebro reptiliano que também o faz. Bom, segundo MacLean, anos depois, muitos anos depois, e coloque anos depois, uma nova camada cerebral surgiu. Então, nós vamos lá para o cérebro emocional. O cérebro emocional, ele recobre o cérebro reptiliano. Então, o indivíduo mantém todos os seus instintos primários, todos os seus reflexos básicos e primários, e além disso, ele tem uma nova camada. Então, o cérebro emocional, como o próprio nome diz, ele lida, é claro, além de outras funções no organismo, ele lida também com a emoção. Daí esse o nome, cérebro emocional. Bom, ele é composto, se vocês virem num livro de anatomia, vocês vão ver que tem lá a parte límbica do cérebro. E é isso que ele vai fazer. Ele vai gerenciar as emoções do indivíduo. Bom, depois disso, nós temos o cérebro racional, que eu pediria para o Carlos colocar aí com a gente na tela. Alô, Carlos? O cérebro racional, assim como o nome também, que ele é formado pelo neocórtex, ele cuida do raciocínio. Eu não volto a dizer, além de todas as outras funções, ele cuida do raciocínio. Os mamíferos superiores o têm. Uau, mas Fujimoto, por que você está falando isso? E o que isso tem a ver com adestramento, meu pessoal? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês agora. O que ter conhecimento a respeito disso, o que isso agrega à minha rotina de adestramento e treinamento? Bom, a grande sacada é o seguinte. A sacada é que nós devemos ter consciência de que todos essas camadas cerebrais, elas trabalham de forma individual. Não seria bem esse o termo. Ela não trabalha de forma individual, não, Fujimoto. Ela trabalha, mas com picos de atividade, trabalham juntos, mas com picos de atividade diferentes. Isso quer dizer que, quando o cérebro primitivo, ou o cérebro reptiliano, quando o cérebro reptiliano ele está com pico de atividade alta, os demais estão mais baixos. E assim acontece com outros dois. Quando a emoção está alta, o raciocínio e o primitivo está mais baixo. Quando o raciocínio está alto, a emoção e o primitivo estão mais baixos. Você deve estar aí e continua a não entender patavinas. Bom, vamos lá, mas antes deixa eu conferir meu tempo. Até agora, Carlos... 15 minutos. 15 minutos, até agora. Ok, 15. Então, é o seguinte. Tendo de posse desses conhecimentos. Então, até agora nós sabemos que, segundo MacLean, nós temos 3 camadas cerebrais.
o primitivo, o emocional e o racional. Nós também temos conhecimento de que eles trabalham em picos de atividades diferentes. Quando o emocional está alto, o racional e instintivo está mais baixo. Quando o instintivo está baixo, os demais estão baixos. Então, pessoal, quando você for adestrar, você fica de olho no teu cachorro. Por quê? Porque de acordo com o comportamento dele, você vai perceber se o instintivo está em alto pico de atividade, ou o emocional, ou o racional. E aí, bom, cabe a mim agora, cabe a mim, como adestrador, controlar isso daí. Por quê? Esqueci de dizer para vocês que seria legal a gente ter conhecimento a respeito de alguns hormônios que nós podemos usar, que nós podemos nos beneficiar durante o treinamento. E quais seriam esses hormônios? Que nós temos que ter conhecimento dele, e que é um dos mais importantes. Ele é conhecido como hormônio do estresse. Conhecido, ele tem um nome científico de cortisol. O cortisol, ele é contrário, ele é antagônico a todos os outros hormônios. Mas você está sem entender ainda. Então eu vou te dar um outro nome. Dopamina. Dopamina, agora tão falado no meio dos adestradores, mas infelizmente as pessoas não têm a importância, não dá a devida importância a isso. Por quê? Por um lado, nós temos o cortisol, que ele é responsável pelo estresse. E quando o indivíduo está estressado, o nível de cortisol sobe. E como ele é contrário aos outros, o nível dos outros hormônios baixam. E junto com eles, nessa cascata de hormônios sendo baixada, vai junto um hormônio chamado dopamina. E a dopamina nada mais é do que o hormônio responsável pelo prazer. Só isso? Não, não é só isso. E quando o indivíduo está sentindo prazer, a emoção que ele está sentindo é boa. E aí então a dopamina começa a trabalhar junto com a noradrenalina e com a serotonina. Quando a dopamina trabalha com a noradrenalina e a serotonina, esses três juntos passam a ter a função de cognição. A função cognitiva, ou seja, ela melhora a aprendizagem. Porém, o cortisol, quando trabalha junto com a noradrenalina e com a serotonina, ele causa muito estresse. E aí, então, ele traz ao animal tamanha frustração que pode interromper ou dificultar o processo de aprendizagem. Simples assim. Mas se eu tenho que dar prazer para o meu animal, então, por meio, através de brincadeiras, de brinquedos, de carícias, de petiscos, eu estou elevando o nível de dopamina.
E aí, quando eu elevo o nível de dopamina, eu dou uma emoção boa. Quando eu dou uma emoção boa, o cérebro emocional ou o sistema límbico começa a trabalhar feito doido, elevando o seu pico de atividade e baixando então o instintivo e o racional. Só que o instintivo baixa bastante e o emocional e o racional ficam ali trabalhando juntos. Praticamente juntos. Por quê? Porque a dopamina também é responsável pelo raciocínio, pela cognição, pela aprendizagem. Então, quando esses dois trabalham juntos, o instintivo cai lá para baixo. Mas eu não devo trabalhar o instintivo? Sim, claro que deve. Mas eu volto a dizer, você como um adestrador experiente, macetoso pra caramba como você vai saber equilibrar, você vai saber dar emoção o suficiente para o teu cachorro gostar, querer a brincadeira, querer uma recompensa, pensar de que forma ele vai conseguir solucionar os seus problemas, os problemas a ele apresentado, para conseguir aquilo que ele quer, ou seja, uma bolinha, ou seja, um petisco, ou seja, uma carícia. E aí, ó, o nível de aprendizagem vai lá para cima e o cortisol vai lá para baixo. E você vai gerenciando isso daí. Por quê? Porque o instintivo, ele é o mais fácil de ser ativado. É nato. Já está comigo, já está comigo, já está com você, já está com o teu cachorro. Nós já nascemos com ele. Então, é muito fácil de ser despertado, porém, ele é o mais difícil de ser controlado. Por isso, quando nós trabalhamos, nós verificamos na rua, nós fazemos avaliações de cães de trabalho, cães de polícia, seja de mordida, seja faro, seja busca, seja captura. Na maioria dos casos, nós encontramos cães descontrolados, que gostam muito de morder, gostam muito de perseguir, gostam muito de... mas esquecem da obediência. E ali, junto com aquilo ali, corre uma carga de cortisol imensa e que ao longo da vida do animal vai sendo depositado na corrente sanguínea. E com isso vem uma cascata de coisas ruins. E nós conseguimos então, quando nós trabalhamos só o instintivo e só o cortisol, com muito pouco prazer, nós conseguimos reduzir a vida útil de um cachorro em até 1/3. A coisa é muito simples. O que nós devemos fazer? Vamos lá para a primeira setinha, para mostrar para vocês mais ou menos aquilo que eu estou querendo dizer. Então nós temos aqui, ó, o instintivo em vermelho. Um instintivo lá em cima, e quando ele está lá em cima, a carga emocional está mais para baixo, e assim como o raciocínio. No próximo slide eu mostro ao contrário, eu mostro diferente. Quando eu elevo o emocional, eu baixo o instintivo e consigo trazer o racional para perto. Em determinados momentos, assim que o cachorro entrou no condicionamento, e aí nós vamos ver uma outra história que nós vamos falar lá no seminário. Quando nós falarmos de Skinner, como nós falarmos de Pavlov, quando nós falarmos de Banduras e várias outras figuras que nós esquecemos de trazer para o nosso meio, ou esquecemos de estudar um pouquinho mais a fundo a respeito disso. Em determinado momento do adestramento e do treinamento, nós vamos colocar, saímos do emocional, e agora nós dizemos para o teu cachorrinho assim, ó, vamos dizer para o teu cachorro assim, ó, aqui, ó, a tua bolinha está aqui, o teu petisco está aqui, o teu carinho está aqui, a sua manga, aquela que você tanto gosta de morder, está aqui. O que você precisa fazer para ganhá-la? E aí nós vamos começar a exigir cada vez mais o raciocínio do cachorro. E aí então, só depois que nós trabalhamos o emocional, trabalhamos o racional, é que lá no finalzinho, bem lá no finalzinho. Por que eu digo bem lá no finalzinho? Lá no finalzinho, quando
o teu cachorro souber, né, ser obediente, quando o teu cachorro já tiver controle sobre seus impulsos, quando ele morder e você der um alce, ele larga. Quando você chamá-lo para perto de ti, ele vem. Aí então, quando nós tivermos tudo feito isso daí, com primazia, aí então, rapidinho, nós colocamos o instintivo. Aí nós aumentamos a caça e a defesa do cachorro. Bom, nós, como adestradores, nós temos no próximo slide as setinhas todas verdinhas, nós temos que dar um jeito de fazer a leitura adequada, a leitura certa do animal, e aí então nós tentar colocar todos o instinto, o emocional e o racional trabalhando mais ou menos no mesmo nível. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não tem problema nenhum. O que não podemos é colocar um muito lá em cima e inibir os demais. Ok, pessoal? Então é isso aí. A nossa prévia de hoje, falando a respeito do cérebro trino. Bom? E aí, eu faço um convite para vocês. Para aqueles que não se inscreveram, está aí a oportunidade. Dia 11, 12 e 13, lá em Atibaia. Confirmem com o Carlos, ele vai passar todas as informações necessárias para vocês. E nesse final de semana eu quero ter o prazer de, junto com vocês, falarmos muito a respeito de cães. Falarmos muito a respeito de adestramento. Adestramento consciente. Adestramento com embasamento. Eu me despeço aqui. Carlos, muito obrigado pela oportunidade que você nos deu. E a vocês que nos assistiram, estão com a gente agora, ou a vocês que vão nos assistir depois, pelas mídias sociais, ou no YouTube. Um forte abraço, um beijo carinhoso, e agora eu me despeço. Até Atibaia. Maravilha, Fudimoto, obrigado aí pelo conhecimento acrescentado a todos nós, né? Eu digo aqui aos colegas que eu fiz pelo menos 3 cursos e seminários aí com o Fudimoto, fora um curso particular que eu fiz com ele aí, à distância, né? Ele me dando aí uma assessoria à distância, ele mora em Uberaba e eu aqui em Atibaia, e né, toda essa metodologia que ele aplica revolucionou minha maneira de trabalhar. Eu melhorei muito aqui minha produtividade, muitas oportunidades surgiram e eu acabei me destacando aqui, entre outros adestradores, pela qualidade do serviço que foi sendo desenvolvido, né? Então, eu digo com propriedade que a metodologia ensinada, aplicada, né, toda essa parte teórica, aliada à prática que vai ser apresentada no próximo final de semana, vai fazer toda a diferença no trabalho de vocês. Não importa o que vocês já tenham lido, não importa experiências anteriores, com certeza é uma excelente oportunidade de atualização. Por força aqui do aplicativo, nós temos no máximo meia hora de gravação, temos aqui 1 minuto e 30 para encerrar a gravação, então, no nosso site, né, www.adestradordecãescarlos.com, vocês têm aí acesso a uma aba de cursos e lá está lá o seminário de cães de polícia. No grupo, eu disponibilizo para vocês o link da inscrição, mas, resumindo, o seminário, a inscrição está R$ 597. Nele está incluso o café da manhã, certificado, material didático, e o seminário será realizado numa chácara aqui em Atibaia, uma chácara muito boa, e então, como cortesia, vocês podem também ficar hospedados na chácara, não é só um seminário, é um final de semana numa chácara chique pra caramba em Atibaia, com o café da manhã e da tarde já incluso, só o almoço que vocês vão ter que bancar por conta própria, e esse valor dos 597 pode ser pago no cartão em até 12 vezes, podemos ver no boleto também algumas possibilidades. Se você vier em equipes ou representando alguma empresa de segurança pública ou privada, instituição de segurança pública, nós podemos negociar reduções nos valores, tá certo? Dar descontos e assim por diante, tá certo? Então, agradeço aí a participação dos colegas, agradeço mais uma vez aí a participação do Fudimoto,
E semana que vem, final de semana, nos vemos novamente. Beleza? Boa noite a todos, abraço, até a próxima.